Vem transformar o mundo com conhecimento. E olha, ainda há pouco nós estivemos ao vivo com o Lucas Padula, nosso correspondente direto de São Paulo, e o Lucas falou muito também sobre essa questão das viagens, né? O fim do ano ele traz assim um aumento no número de viajantes e claro que com isso surgem aí dúvidas sobre os direitos do passageiro em aeroportos. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos esclarecer o que fazer em casos de atrasos, cancelamentos, extravio de bagagem e outros problemas. Então, para isso, a gente convidou aqui para participar do nosso programa. Obrigada, doutor Felipe. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e confiança para estar aqui explicando para todos os passageiros os direitos que eles possuem. Aí a gente fica feliz que você disponibilizou um pouquinho do seu tempo. Doutor Felipe, ele é muito ocupado, gente, mas sempre que o programa da tarde entra em contato com ele, ele faz questão de vir aqui para nos tirar essas dúvidas. E eu já começo, viu, doutor Felipe, lhe perguntando quais são os problemas mais comuns enfrentados pelos passageiros nesse período aqui de alta temporada, mas nesse período também que tem essa questão do clima, que muda muito. Perfeito. Em um modo geral, mesmo nesses momentos de alta demanda, de alta temporada, em que tem muitos mais voos disponibilizados aos passageiros, assim como também no de baixa temporada, sempre a mesma história. Muito voo cancelado, muito voo atrasado, bagagem danificada, bagagem extraviada e o famoso overbooking, que pouca gente conhece. Então, existem vários direitos que os passageiros possuem, existem várias provas que seriam interessantes o passageiro se resguardar e guardar essas provas antes mesmo de iniciar a viagem, mas que pouca gente conhece. E, inclusive, tem um asterisco muito grande em relação a esse problema que estamos enfrentando recentemente do ciclone que passou em São Paulo e cancelou mais de 400 voos, não só em São Paulo, mas afetou aeroportos do Brasil inteiro em efeito cascata. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do ciclone, doutor Felipe Alencar, são fenômenos da natureza que podem acontecer, né? Mas existe ali uma previsão meteorológica, inclusive com esses comunicados, né, em relação a isso. E aí, por exemplo, eu vou lhe confessar, eu sou aquela passageira, eu tenho muito medo de avião. Eu não sei, mas eu tenho um trauma realmente de viajar. E aí, de repente, você comprou a passagem, vem uma notícia inesperada de um ciclone, e aí você fica realmente no desespero. Se eu, por exemplo, quiser cancelar a minha viagem porque eu estou com medo de viajar por conta desses fenômenos da natureza, doutor, eu tenho direito, mesmo que eu tenha comprado a minha passagem, por exemplo, numa promoção e que tenha sido dito que aquela passagem ela não poderia ser cancelada? Com certeza. Nos últimos dias, que virou notícia nacional, né, esses cancelamentos por condições climáticas, eu entendo perfeitamente que muitas vezes pode existir o medo, mas independente do motivo do cancelamento do voo, o passageiro passa a ter o direito, sim, de pedir o reembolso da passagem, de desistir da viagem e receber os valores de volta, diferente do que está acontecendo nos últimos dias. As companhias aéreas não estão respeitando todos os direitos do passageiro. Então, nesses cancelamentos por mau tempo, por mais que muitas pessoas entendam que é um livramento você não voar, que se você voar, você pode... A gente não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer um grande acidente, enfim. Eu tenho visto cada vídeo nos últimos dias, não sei se é porque eu estou perto de viajar, aí parece que quanto mais, parece porque o celular também, ele tem um algoritmo. Aí se você falar na palavra avião, viagem, ele começa a te mandar um monte de vídeo. E nos últimos dias, gente, toda hora tá chegando um vídeo para mim dos aviões, da turbulência. Então, assim, o medo vai aumentando. E para quem tem fobia de avião, o negócio piora. Exatamente. Mas o que poucos sabem é que mesmo sendo cancelado por mau tempo, o passageiro tem direito a receber toda a assistência material possível da companhia aérea. Alimentação, hospedagem, transporte de ida e volta entre o aeroporto e o hotel-aeroporto, enquanto aguarda o novo voo. E aqui vai o principal, que as companhias aéreas não estão respeitando. Quando estão cancelando o seu voo, principalmente hoje em dia, depois desse problema, as companhias aéreas não estão reacomodando o passageiro no voo mais próximo disponível
mesmo que seja de outra companhia aérea. É direito do passageiro aéreo exigir essa reacomodação o mais rápido possível. Eu estava no Rio de Janeiro 2, 3 dias atrás, o meu colega teve o voo cancelado, o meu também. Mas Você não ficou com medo, não, Felipe? Não, zero. Conheço os meus direitos lá, eu briguei. Não, mas eu tinha com medo do avião. Não. Desse ciclone. O meu amigo foi reacomodado em outro voo 5 dias depois. Ele ainda hoje não chegou. O problema foi quarta-feira. Ele ainda hoje está rodando no Brasil. Já foi para São Paulo, já está em Brasília agora. Parece que só vai chegar domingo em Teresina. O meu, eu fui no balcão. E eu conheço meus direitos. Abri o site das 3 companhias aéreas, vi que tinha vários outros voos disponíveis para venda, muito mais próximos do que o que eles estavam querendo me colocar, e disse, olha, eu quero reacomodação nesse voo aqui. E eles falaram, não vou colocar porque é de outra companhia aérea. E aí eu puxei a resolução número 400 de 2016 da ANAC. Está aqui o meu direito de escolher o meu voo. E comecei a filmar. Quando a gente filma, não é para ridicularizar o atendente que está atrás do balcão. Ele é um pai, uma mãe de família que está trabalhando. É uma prova que você tem. Eu estou filmando a empresa. Até porque as pessoas que trabalham nas empresas, elas não têm culpa de nada, mas é um direito que nos assiste. Se a gente não filmar, como a gente vai provar que eles negaram esse nosso direito? Fica difícil. Então, por garantia, a gente filma. Então, a partir do momento que a gente filma, eles abrem mais espaço para o passageiro, na maioria das vezes, e concedem esses direitos de assistência e todos os benefícios previstos em lei. Existem diferenças entre voos nacionais e internacionais, doutor? Tem uma grande diferença quando se trata do overbooking. O que é o overbooking? Também chamado de preterição de embarque. É quando a companhia aérea vende mais passagens do que a quantidade de assentos. E olha só, isso acontece em todo voo. Todo voo, a companhia aérea vende mais ou menos 10% a mais de passagens, porque eles contam com o fato de passageiros que vão chegar atrasados ou passageiros que realmente vão desistir da viagem e não vão viajar. Mas e nas vezes em que os passageiros comparecem e tem mais passageiros do que a quantidade de assentos? Eles retiram alguns passageiros do voo e alteram, colocam ele em um outro voo. Isso é overbooking. Então, a grande diferença entre o voo nacional e o internacional é que o passageiro, quando sofre um overbooking, ele tem direito a receber uma multa compensatória imediatamente, lá na porta do avião. Essa multa, se o voo for nacional, é de 250 DES, Direito Especial de Saque. A cotação muda todo dia, como se fosse o dólar. Sim. Mas dá mais ou menos R$2.000. E se for internacional, é o dobro, aproximadamente R$4.000, e quase ninguém sabe disso. E se aproveitando disso, a companhia aérea, vez ou outra, fala, pessoal, tem algum voluntário para sair do voo? Eu dou R$500. Muitas pessoas aceitam e não sabem que tinham direito a receber muito mais. Olha, inclusive, vai ficar essa super dica para você que está nos assistindo, tá? Doutor Felipe, eu queria que você deixasse aí as considerações finais para quem está nos assistindo e deixasse, inclusive, as suas redes sociais. Porque, minha gente, o caminho mais certo é a gente contratar logo o advogado para ele resolver tudo, porque a gente tentando fazer, muitas vezes, a gente não consegue e acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então, eu particularmente, vou pensar seriamente aqui o que é que eu vou fazer, qualquer coisa, eu já vou ali contratar. Um recado final que eu dou para todos os passageiros, os consumidores de todo o Brasil, principalmente nesse período de férias, em que tem uma grande quantidade de viagens, é que guardem o máximo de provas possível antes mesmo de iniciar a viagem. Guardem as passagens originais, comprovantes de alteração, cancelamento do voo, novas passagens. Sempre que a companhia aérea falar que o seu voo foi cancelado por condições climáticas, verifique se realmente foi, tire uma foto do painel mostrando todos os outros voos. Olha só o seu voo foi cancelado por condições climáticas e todos os outros estão operando normalmente? Era uma nuvem que estava em cima só do seu avião? Não existe. Então, a gente consegue derrubar esse argumento das condições climáticas na maioria das vezes. Comprovante dos gastos que vocês sofreram, dos compromissos que perderam por chegar com atraso ao destino. E sempre que passar por algum problema, não deixe a companhia aérea vencer você pelo cansaço. Procure os seus direitos. Não é nada burocrático. O consumidor que deixa para lá apenas incentiva as companhias aéreas a errarem mais ainda. É isso. E eu não sei se é mania do brasileiro, mas a gente tem essa mania realmente de deixar tudo passar. E não pode, porque isso é um direito nosso. Qual é o Instagram, doutor? @filipealencar.adv. Felipe, tudo com I. F-I-L-I-P-I. Lá a gente ensina o direito do passageiro aéreo de uma forma leve, engraçada. E com certeza você vai gostar muito do conteúdo. Ai, maravilha. Tá vendo aí, né, Marisa?